aqui algumas aspas, porque tem alguns assuntos aqui que acabam, né, se encaixando justamente no que a gente tem falado agora. Ele falou que o Brasil tem desafios, mas não vamos esmorecer diante deles. O país tem uma situação geopolítica favorável, temos visto o Congresso Judiciário ali num trabalho para colocar o país em patamar mais elevado. O ministro ainda falou que, né, voltou a falar ali sobre energia limpa, ele que tem levantado bastante também essa bandeira, desde qual ele fez aquele roadshow na semana passada nos Estados Unidos, justamente, né, trazendo esta pauta, né, um pouco mais à tona, mais encabeçada ali. Ele diz que o Brasil, então, tem ali, né, vantagens em falar em energia limpa, dizendo que as vantagens do país e a competitividade ambiental favorecem também a reindustrialização com esse tipo de energia. Que o Brasil tem condições de atrair investimentos para manufaturas em produtos de energia verde. Ele lembrou, então, inclusive, que hoje vai acontecer uma reunião ali do grupo de trabalho bilateral entre Brasil e Estados Unidos, que vai ser um encontro com 25 empresários americanos, né? Vai acontecer hoje às 2 horas da tarde aqui em São Paulo. Ele diz que também, dependendo do Congresso Nacional, dependemos do Congresso Nacional justamente para endereçar a questão fiscal. Isso é justamente por conta das pautas que precisam ainda serem, né, ali discutidas no Congresso, que vão destravar, pelo menos ali, como acredita o ministro, toda a equipe econômica, destravar receitas que são fundamentais aí para se chegar nesse déficit zero, conforme, né, previsto aí pela equipe econômica no ano que vem, né, ali trazendo mais arrecadação. Isso ainda depende bastante do Congresso Nacional. Ele falou: endereçamos o orçamento que previa um déficit de 63 bilhões de reais, mas, feitas as contas, chegamos a mais de 200 bi de déficit. Ele colocou: considero inviável. Haddad afirma ainda que o governo tomou várias medidas para evitar que o déficit primário no fim de 2023 chegasse a 250 bilhões de reais. O que temos pedido ao Congresso é a compreensão do momento que estamos vivendo. Tá aí algumas falas, então, do ministro, que neste momento participa deste evento lá na Fundação Getúlio Vargas. Estamos aqui monitorando, inclusive, também as falas dele, mas pontos, né, ali importantes, quando ele diz aqui, né, Felipe, endereçamos o orçamento que previa um déficit de 63, mas feitas as contas, chegamos a 200 bi de reais de déficit, considero inviável. Ponto ali a ser agora analisado, inclusive por conta que ele colocou também um pouco ali da responsabilidade no Congresso em aprovar as medidas que faltam de arrecadação também. Pois é, o Congresso está com essa batata quente na mão, né? Precisa aprovar, e até mesmo a gente tem falado, né, dessa, de repente, uma espada de Damocles na cabeça do Congresso Nacional, justamente porque, se não aprova, de olho, né, na responsabilidade fiscal, de olho na contenção dos gastos, de olho numa melhora do cenário, né, de gastos e fiscal aqui do Brasil, aí, se der algum problema lá na frente, pode ser responsabilizado pelo governo, porque não deu as condições necessárias para o governo atingir a meta de déficit zero. Agora, se aprova e os gastos são exacerbados e os gastos saem de controle, aí pode ser responsabilizado justamente porque aprovou essa maior parte de gastos e aprovou uma arrecadação que mexe, né, obviamente, com a vida do contribuinte. Então isso pode acabar trazendo ali um cenário um tanto quanto desafiador ali para o Congresso Nacional. E até interessante, você falou, né, Paula, essa situação envolvendo a meta zero e também a questão do déficit projetado, estimado pelo governo e realizado depois das contas, porque o ministro Fernando Haddad até tentou contemporizar um pouco esses 200 bilhões, falando que o governo tomou medidas, inclusive, para que o déficit não fosse ainda maior, né? Se poderia chegar a mais de 250 bilhões de reais, chegou nessas contas aí de 200 bilhões, que é um déficit ainda inviável, mas que fica, né, no radar do governo. E, claro, né, o ministro Fernando Haddad, mais uma vez, pedindo que o Congresso Nacional tome as medidas necessárias para conseguir chegar nesse déficit zero. Claro que ainda tem muita coisa em tramitação e parece que o Congresso Nacional, Paula, ele está agora focando em alguns outros assuntos mais principais para várias bancadas, inclusive,
além do que a pauta econômica do governo. Exato, Felipe. Vamos ver, inclusive, como que deve ficar o comportamento da bancada. A gente até falou isso na semana passada ali, né, da frente do agro, uma bancada muito forte, insatisfeita com a medida aprovada lá pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao marco. E isso traz também ali uma grande preocupação e cautela como que deve agir, né? Justamente esse ponto a gente vai até falar sobre isso. Só para concluir essa questão do ministro Fernando Haddad, que coloca até ali essa batata quente, como você disse, no colo do Congresso para aprovação destas pautas de arrecadação. Ele, inclusive, né, o ministro aí contando também com uma receita, ele chegou a comentar neste final de semana numa entrevista, o ministro Fernando Haddad disse que a conclusão do acordo do Mercosul lá com a União Europeia pode, inclusive, ajudar ali, né, a trazer um superávit comercial de 80 bilhões de dólares para o Brasil. Bem otimista o ministro, inclusive para 2023, tá? Ele ainda diz que o presidente Lula trabalha aí para tentar, de alguma forma, conseguir essa viabilização deste acordo, que foram feitas reuniões difíceis com Alemanha e França para tentar botar justamente ali um deadline para esta aprovação, né? Diz que o próprio ministro aí da Fazenda diz que há uma grande expectativa de que esse acordo, então, seja concluído ainda este ano e que isso possa, de alguma forma, destravar, ou melhor, trazer um superávit aí na nossa balança comercial. Na avaliação dele, o acordo é importante para garantir toda a estabilidade à América do Sul. Ele, inclusive, deu exemplo de Argentina, Colômbia, Venezuela como países que também enfrentam ali dificuldades econômicas, né? A expectativa de Haddad, então, para o superávit comercial é menor do que havia sido, então, divulgado anteriormente pelo presidente Lula em julho, né? Lula diz que ali o saldo positivo, inclusive, com este acordo poderia ser na casa de 100 bilhões de reais. Haddad está um pouco mais conservador ali nessas projeções, colocando 80 bi de projeção aí para a nossa balança comercial. Vale só lembrar aqui que a balança comercial do Brasil está com um saldo de 63,3 bilhões de dólares no acumulado, então, até esse mês de setembro de 2023, né? Está acima, inclusive, do valor que foi no ano anterior. No ano passado foi 62,3 neste mesmo período, agora 63,3 bilhões de dólares. E aí Haddad colocando, né, uma expectativa justamente de que esse acordo Mercosul-União Europeia, que está na pauta desde a última viagem também que eles fizeram ali na semana passada em Nova York, lá na Assembleia Geral da ONU, discutiram bastante sobre este tema, colocando justamente aí esta possibilidade de destravar, né, e trazer um superávit para a nossa balança comercial.